esteja aqui, sempre recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. É isso que nós ostentamos com muito orgulho, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se morremos com Ele, certamente ressuscitaremos com Ele. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei. Janaína e Júnior, seja bem-vindo, boa noite. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos iniciando a nossa live. Chega todo mundo aí. João Vitor, boa noite, seja bem-vindo. João Vitor Car, Deus abençoe, João Vitor. Seja bem-vindo. Estamos iniciando a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Estamos iniciando a nossa live, como todas, segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui, trazendo uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Tá bom? Quando vai dar a live? É hoje, agora. É agora esse momento, nós vamos entregar a live. Nilson Torres, seja bem-vindo, Deus abençoe. Glória a Deus. Querido, se você puder falar para nós de onde você está nos assistindo, dá um toque aí. Tá? Também a igreja que você frequenta. É maravilhoso saber qual é a igreja que você está indo, frequentando, entendeu? Então coloca aí Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Presbiteriana, onde que é que você participa, coloca aí, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem, para que nós possamos então iniciar aqui a ministração da palavra de Deus de hoje, que tem o tema Justiça Divina e Misericórdia. Eu coloquei Justiça Divina e Misericórdia. Tá bom? Vamos falar sobre isso. Foi um assunto que eu ouvi na internet, eu achei muito interessante a gente discorrer sobre esse assunto. Liliane, Deus abençoe, seja bem-vinda. É a pastora Liliane? Deus abençoe. Guizinho, Arlene, como é que é? Arlenédias, Luke Gamer, João Bernardo, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus, estamos iniciando a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E vou com vocês até as 20 horas aí, trazendo uma palavra da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Destroyer de 96, Mércia Vieira, Francisca da C, João Bernardo L. Deus abençoe a todos. Ferd Sintzer. Meu Deus, esse nome é americano, inglês, hein? João Bernardo, seja bem-vindo. Discípulo de K, Deus abençoe. Discípulo de Carlinhos, Corinthians, Deus abençoe, corintiano. Glória a Deus, sejam bem-vindos, pessoal. Discípulo de Carlinhos, Cleide. Quem mais? Gleidson Luiz, a minha sobrinha Fran. Paz, Senhor, Fran, Deus abençoe sua vida. Manda um abraço pro meu irmão aí, o Miguel. Deus abençoe. Discípulo de Carlinhos, Cleide, Dalva, Thalita. Tá chamando todo mundo? É isso, discípulo de Carlinhos? Deus abençoe. Luciano Vieira, conta secundária, acabou de entrar também. Deus abençoe a todos. Pessoal, vai chamando aí o pessoal da sua rede aí. Amém? Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Sandro Santos, Deus abençoe, Sandro. Sandro está sempre com a gente também. Deus abençoe, Sandro, a sua vida. Deus abençoe a sua família. Ô Fran, manda um abração pro meu irmão aí, pra sua mãe, tá? Pra todo mundo aí. Pro seu irmão, pra todo mundo, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor, queridos. Que Deus possa falar poderosamente em tua vida nesta noite. Eita glória, a paz do Senhor Jesus, pastor. Amém, Sandro? Sandro já entra dando glória e é maravilhoso ter a sua presença aqui, viu, Sandro? Deus abençoe. Mumei Oli. Deus abençoe, Mumei Oli. Deus abençoe. Às vezes tem pessoas aqui de outro país, né? Então, com outros nomes aí que não é o nosso nome comum. A gente fica um pouco meio perdido aqui, pessoal. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Fica tranquilo aí que nós vamos conseguir falar seu nome. Ferdia Sintzer. Deus abençoe,
Olha isso, Fédia, que é Cíntia. Não entendi muito bem, mas Deus abençoe. Pessoal, é muito bom estar com vocês. Vamos iniciar a nossa palavra de hoje, que Deus pôs no nosso coração. O tema que nós vamos falar hoje é sobre justiça divina e misericórdia. Justiça divina e misericórdia. Tá? E começamos aqui com o primeiro tópico, a perfeição da justiça de Deus. Deus é justo e santo. O homem tem um problema com isso, né? O homem não consegue entender a justiça e a santidade de Deus. O homem não consegue. O homem do pecado, ele tem uma rixa, uma briga com Deus. E essa briga é que ele não consegue entender os propósitos. Ele não consegue entender porque que as coisas têm que ser do jeito que Deus quer. E aí ele entra numa guerra. A Bíblia fala de Paulo, embora fosse um religioso muito forte, ele procurava o povo de Deus para matar. E aí eu fico pensando, eu fico imaginando assim, como é que pode uma pessoa que diz servir a Deus, que tem a lei, né, e na lei tem o mandamento não matarás, e ele sai com cartas dos sacerdotes que endossavam a lei de Deus para matar. Como é que explica um negócio desse? Isso é muita religiosidade. A religiosidade cega as pessoas para elas se afastarem da verdade e para começarem a fazer coisas totalmente contrárias à palavra de Deus só porque elas acreditam, só porque elas aceitam daquela forma. Mas a verdade é, todos os que se oporem a Deus, todos que se oporem aos princípios de Deus, uma hora vai ter que enfrentar o Senhor. E foi o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, quando ele cai no chão e a Bíblia diz que Jesus aparece para ele ali em forma de uma luz forte, ele fica cego e há uma voz no meio daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Saulo diz: quem és tu, Senhor? Né? E aí Paulo faz essa pergunta e Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E começa esse debate dos dois, esse diálogo dos dois, aonde Jesus vai mostrar para ele que ele estava vivendo uma religiosidade e não estava vivendo de fato a verdade de Deus. E Deus então ajuda ele ali a entender e ele aceita Jesus como Salvador e ele começa a mudar a vida a partir dali. Então, muitas vezes nós brigamos com Deus porque nós não entendemos o plano de Deus, nós não entendemos a justiça de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós temos que entender os propósitos de Deus, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Em alguns casos nós não vamos entender, mas nós temos que obedecer, nós temos que nos prostrar diante da vontade dEle, simplesmente, e aceitar a imposição que Ele determinou para cada um de nós. Amém? Salmo 11:7 diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Salmo 145:17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então deixa claro aqui, olha, o Sandro está dizendo que é lá de Salvador, Bahia, capital. Ô Sandro, você conhece o apóstolo Sóstenes aí? Da igreja Ministério do Salvador? Ele é meu apóstolo, tá? Se você conhecer a igreja aí, fala pra ele aí que você tá na minha live, tá participando da minha live. Amém? Deus abençoe, viu? Vamos lá então, pessoal. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele é santo. Tudo que Ele faz é perfeito e santo. E nós, quando nós estamos errados, quando nós estamos em pecado, nós discutimos com o direcionamento daquilo que Deus estabelece. Porque nós estamos errados. Tá? Nós precisamos nos dobrar diante da vontade do Senhor, porque Ele é justo e perfeito. Deus, Ele não se deixa corromper. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Quer dizer, ninguém consegue comprar Deus. Deus, ele está baseado na sua palavra, nos seus princípios, e não sai. Por isso que um dos atributos divino é a imutabilidade. Ele não muda. É um atributo isso daí. Deus não muda. Por quê? Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito nas suas obras, Ele é perfeito nas suas palavras, Ele é justo. Tá? Se alguma coisa é errado entre o relacionamento do homem com Deus, não tenha dúvida. O problema está no homem. A Bíblia diz: em todo tempo seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então nós precisamos nos adequar à vontade de Deus e entender que Ele é justo. A justiça de Deus é revelada na lei. A lei, ela manifesta o padrão da justiça divina. A lei, Paulo chega a dizer, a lei ela é perfeita. Nós somos imperfeitos.
E nós temos problemas com a lei de Deus porque nós somos imperfeitos, mas a lei em si é perfeita. Embora hoje nós não vivemos mais no período da lei, mas nós vamos ver que todos os princípios estabelecidos por Deus na lei, ela existe até hoje e tem que ser praticado. Está entendendo? Porque a lei é santa. Olha só, Romanos 7,12. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, não há que se discutir no que Deus escreveu, no que Deus estabeleceu. O problema não está na lei. O problema está em nós. Porque a lei aponta a nossa falha, a lei aponta o nosso pecado, a lei mostra, a lei nos revela por dentro. Por esse motivo que nós temos problemas com a lei. Tá bom? A justiça exige o castigo do pecado. Por Deus ser justo, Ele tem que executar o juízo sobre cada pecador. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então há um princípio estabelecido por Deus, determinado por Deus, que o homem que pecar vai morrer. Por isso que quando nós pecamos, Deus tem que executar o juízo. E é onde entra a justiça de Deus. Ok? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. E daí é que entra, que para que Deus então pudesse relacionar novamente conosco, o que Ele fez? Ele teve que cumprir a sua justiça no seu Filho. Ao invés de matar a humanidade, porque a humanidade não se adequava à vontade, à palavra, ao princípio, o que Deus fez? Deus fez cair sobre uma pessoa todo esse pecado, toda essa maldição do pecado. E através desse juízo que Ele executou sobre essa pessoa, todos agora que crerem em Jesus estão salvos, estão libertos. Simples, né? Mas Deus continua cumprindo a sua justiça. A justiça de Deus continua 100% executada. Ele não executou em mim nem em você, mas executou na pessoa bendita de Cristo. Porque Deus, Ele é justo. Não haveria de como Ele aceitar o homem no pecado. E é por isso que Jesus morre na cruz, por isso que Ele entrega Jesus, tá? Para poder equalizar isso. Através do justo, que foi justificador de muitos, os muitos agora poderão entrar na glória, poderão ter acesso ao Pai. Então, a justiça de Deus continua firme, não falhou em momento algum, tá? Não executou a sua justiça direta em nós, mas executou a sua justiça na pessoa de Cristo. A misericórdia de Deus em ação. Deus, Ele também é rico em misericórdia. Imagine que contrassenso. De um lado, Deus tem que executar a justiça, e do outro lado, Ele é misericordioso. E é por isso que, olhando para a justiça divina, todos nós somos réus e condenados à morte. Mas quando Deus olha e estende a misericórdia, então Ele descarrega tudo isso no seu Filho. É um projeto. O próprio Filho aceitou. A Bíblia diz que ele aceitou, né? A palavra do Senhor diz lá acho que é em Filipenses, que diz que Ele abriu mão da sua deidade, Ele deixou a sua glória, e Ele se aniquilou, Ele aniquilou a si mesmo, Ele se entregou. Então não foi um projeto só da pessoa bendita de Deus, Deus o impôs, não. A Bíblia diz que o próprio Jesus aceitou. Ele aceitou essa obra, esse trabalho, por conta da misericórdia de Deus. Porque não haveria como o homem ser resgatado se Jesus não viesse. A Bíblia diz que Deus até tentou procurar entre os homens algum que estivesse na brecha, que tapasse os muros, mas Ele não achou ninguém. Aí o que Ele fez? O próprio braço dele se estende, entregando quem? O seu Filho primogênito. A Bíblia diz que aquele que nem o seu próprio Filho poupou, dando ideia de que se tivesse como poupar, Ele seria poupado, porque Ele era aquilo que estava guardado. Ele era a revelação máxima de Deus na terra. Está entendendo? E Deus não simplesmente abriu mão do seu Filho por conta da sua misericórdia. Porque Ele não queria ver nem eu e nem você no inferno. Ele não quer ver nenhum no inferno. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está entendendo? Deus não tem prazer. Deus não tem prazer que as pessoas vão para o inferno. Até porque Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para Satanás e seus anjos. Tá? Isso dado a misericórdia de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, Efésios 2:4. Então Deus, Ele é rico em misericórdia. E a Bíblia diz que por causa dessa misericórdia, Ele nos amou
muito profundamente, a ponto de fazer alguma coisa. É isso que está escrito lá em João, né? Ele amou o mundo de tal maneira que ele teve uma ação, deu seu filho, o seu único filho, para morrer pela humanidade. Isso dado à misericórdia. Então a justiça e a misericórdia é como se fosse uma balança, né? De um lado a exigência, de outro lado o que Deus fez, a obra redentora, o que Deus realizou para que essa justiça fosse aperfeiçoada ou fosse completa, vamos dizer assim. Porque não teria como nós nos achegarmos diante de Deus se nós não passássemos pela justiça. Não tinha. Nós estávamos em pecado, nós nascemos em pecados. A Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então não haveria como nós chegarmos até Deus, por conta da justiça dele, que é muito severa, que é muito dura, né? Dura para nós pecadores, mas para ele é perfeita. Tanto que o próprio Paulo diz, não há problema nenhum na lei, a lei é pura, a lei é santa, a lei é perfeita. O problema não é a lei, o problema somos nós que somos pecadores. E aí, Deus então, para equalizar isso, o que ele faz? Ele estende a misericórdia. E pela misericórdia dele, agora nós somos alcançados e justificados. Quando Jesus morre por nós na cruz, ele paga o preço e nos deixa justificados diante de Deus. E aí, amado, nós somos aceitos. Amém? O perdão como manifestação da misericórdia divina. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Deus, baseado na misericórdia, Deus perdoa abundantemente. Deus, ele estende o seu perdão. E é muito difícil às vezes a gente compreender isso da parte de Deus, porque nós, pecadores, nós perdoamos, mas a gente fica sempre cobrando aquela pessoa, a gente sempre fica com o pé atrás com aquela pessoa do qual nós estendemos o perdão. E a gente transfere esse mesmo tipo de sentimento para Deus, achando que Deus é assim como nós. E a Bíblia diz que Deus, olha só o que ele diz, que quando ele perdoa, ele pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Isso dá a ideia o quê? Deus não quer saber. Quer dizer, eu não estou nem pensando mais, não estou nem aí com o que você fez, a partir do momento que você pediu perdão. É isso, nós não somos assim, nós vamos toda hora cobrando, mas fulano tá assim, mas ele fez aquilo. Ele está me se achegando, está perto de mim, mas ele fez aquilo comigo. A gente sempre está com a ressalva em relação às pessoas. Por quê? Porque nós não temos perdão abundante. Nosso perdão tem requisito, exige requisitos, entendeu? Se a pessoa mudou, se a pessoa está diferente, se a pessoa não está dando indício de que vai falhar de novo. Então a gente coloca um monte de pré-requisito para poder conviver com aquela pessoa a partir daquele perdão. Deus não é assim. Deus não é desse jeito. Amém? Porque ele é abundante em perdoar. E tudo isso é por conta da misericórdia. Embora ele seja severo na justiça, mas a misericórdia dele é tão grande e tão poderosa quanto a justiça. E aí um equaliza o outro, porque através da pessoa de Jesus, Deus ele nos perdoa. Deus ele olha para nós e nos aceita. Amém? Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 7. Então a Bíblia deixa claro aqui para mim e para você que, baseado na misericórdia de Deus, ele está apto, pronto a te perdoar. É por isso que muitas vezes, querido, a gente ouve pessoas falando aí sobre pessoas que estão determinadas aí para o céu, outras estão determinadas aí para o inferno, porque Deus decretou desde o início. Tá? Balela isso, não bate com a palavra de Deus, não bate isso com a Bíblia. O que a Bíblia deixa claro é que a iniciativa da salvação agora parte de nós. Entendeu? A iniciativa da salvação partiu de Deus quando ele mandou Jesus, mas agora Deus espera que nós nos arrependamos. Deus espera que nós nos convertemos a ele. É isso que Deus espera. Está aqui, ó. Né? Olha o que diz aqui Isaías, ó. Deixa o ímpio. É uma pessoa agora. Não é mais Deus. É a pessoa. Deixa o ímpio o seu caminho maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Né? Fazer a conversão é o caminho de volta. É você vir para Deus. Cada um de nós somos responsáveis por essa tomada de decisão. Todos nós somos responsáveis por isso. Deus não vai te converter.
Você não vai ver texto bíblico nenhum dizendo que Deus converte o homem. Deus não converte. O Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer o homem. Agora, quem converte é a pessoa. Amém? E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Isso é misericórdia. Nós não temos noção da grandeza da misericórdia de Deus. O ser humano não tem noção, por conta da nossa fragilidade, por conta do pecado, que muitas vezes nós estamos subjugados. Nós estamos escravos muitas vezes do pecado. Está entendendo? E por conta disso, nós não temos dimensão da misericórdia. E é por isso que muitas vezes nós não temos misericórdia com as pessoas. A gente quer misericórdia para conosco, mas nós muitas vezes não temos misericórdia para com as pessoas. Isso já deixa claro o quanto que nós precisamos nos converter todos os dias, voltar para Deus todos os dias, se arrepender todos os dias, pedir a graça para Ele todos os dias, se colocar realmente na presença dEle todos os dias. Porque se a gente se afastar da palavra de Deus, 1 minuto, nós vamos automaticamente entrar no mesmo sentimento das pessoas que vivem debaixo de pecado. E vamos agir como elas, e às vezes até pior. Né? Tem cristãos aí que estão agindo pior do que o ímpio. Muitas vezes. Por quê? Porque se afastaram do princípio. Se afastaram da palavra. Então, eu não acredito de maneira nenhuma que existem pessoas predestinadas para ir para o céu, outras para ir... Não. Eu acredito que cada um de nós temos o livre-arbítrio e o direito de escolha. Se você disser, eu vou me converter, eu vou voltar ao Senhor, Ele vai se compadecer, Ele vai fazer a obra na sua vida, Ele vai realizar algo grande e poderoso. Tá? Então, se porventura um dia você foi contaminado com essa ideia, com essa visão, aí você diz, não, eu não sou destinado, eu não sou predestinado para ir para o céu mesmo, eu posso viver aqui errado, porque a chamada não é para mim. Então, eu quero dizer que você está equivocado. O texto sagrado deixa bem claro. Olha o que diz aqui. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus vai olhar para você e toda a maldade que você praticou durante toda a tua história, toda a tua vida, por conta da misericórdia, Ele vai lançar no mar do esquecimento. E todas as vezes que a tua mente, a tua alma, Satanás, te condenar e dizer que você fez algo, e você chegar até para Deus e dizer, Deus, eu fiz isso, como é que o Senhor vai conviver comigo? Agora Ele vai olhar para você e vai dizer, eu não me lembro de nada do que você fez, porque para mim você já está perdoado. Porque para mim você já está perdoada. Amém, Jesus? Isso é misericórdia de Deus. A justiça e a misericórdia se encontram na pessoa de Cristo. Cristo satisfez a justiça divina. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então, em Cristo Jesus, a justiça foi satisfeita. A rigorosidade da justiça se cumpriu na pessoa de Cristo. Nós não conseguimos cumprir a justiça. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos, as ordens, entendeu? Tudo aquilo que Deus exigiu. Mas Cristo, Ele foi preciso. Para você ter noção de todas as... como que Cristo foi tão preciso, que todos os profetas que falaram dele, dos eventos que ocorreria com o Messias, ou Yeshua, você vai ver que acontece segundo aquilo que os profetas declararam. É muito lindo quando você estuda a Bíblia e você vê que cada lugar que Jesus estava e cada evento era algo que foi revelado pelo profeta anos atrás. E Jesus estava cumprindo ali. Está entendendo? Isso deixa claro que ele estava realmente no centro da vontade de Deus. Ok? Então ele cumpriu a justiça por nós. E hoje nós somos justificados, nós somos perfeitos aos olhos de Deus por conta daquilo que Jesus fez. Por isso que você não pode viver uma vida sem pedir perdão, sem confessar, sem adorar, sem honrar, sem amar, sem servir a Deus, sem buscar o Senhor. Porque o que precisava ser feito para você ter acesso ao Pai já foi feito. Agora você só precisa manter a sua vida em Cristo. Amém, Jesus? Então é muito importante nesta noite você ter essa visão, você ter esse entendimento. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Cristo manifesta a misericórdia de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então Cristo manifesta essa misericórdia. Foi através da morte dele, do sofrimento dele, da dor dele que nós recebemos vida. Entenderam? A Bíblia diz, pelas pisaduras dele fomos nós sarados. Isaías 53 fala. Através do sofrimento dele nós recebemos paz. Através da guerra dele nós recebemos paz. Através da dor dele nós somos curados. Entenderam? Isso tudo para quê? Para poder cumprir a justiça. Para cumprir a justiça. É incrível quando Jesus ele encontra com João no Rio Jordão. Jesus então vai se batizar. E João olha para ele e diz assim: mas eu que deveria ir a ti, tu vens a mim? Aí Jesus disse: não, tem que ser feito dessa forma para que se cumpra toda a justiça. Olha a preocupação de Cristo em cumprir toda a justiça. Porque ele estava cumprindo a justiça divina. Está entendendo? Então tudo aquilo que ele devia fazer como homem, ele teve que fazer. Um outro episódio, quando ele estava com Pedro entrando em Jerusalém, chegaram as pessoas e começaram a cobrar os impostos. E aí então ele pergunta para Pedro: Pedro, de quem que estão cobrando impostos? Dos filhos dos estrangeiros. Por quê? Porque nós entendemos ali naquele tempo que quem comandava agora a nação de Israel naquele período ali era a tribo de Judá. E a tribo de Judá vem do período em que Davi mata Golias e toda a descendência de Davi recebe isenção de impostos em Israel. Então, pela regra, Jesus Cristo, como ele era filho de Davi, né? Filho de Davi, nasceu da linhagem de Davi, ele não precisava pagar imposto. Porém, para cumprir a justiça. Ele diz para que ninguém reclame, para que ninguém fale nada sobre nós, contra nós. Então vai lá no rio, né, pega um peixe, na boca do peixe vai ter uma moeda, aí você paga por mim, por ti. Então havia uma preocupação em todo o tempo de Jesus cumprir a justiça divina, para que ele não ficasse devendo nada para a justiça divina. Então Cristo manifesta a misericórdia de Deus para nós. O que eu não consigo cumprir, o que você não consegue cumprir, Cristo cumpriu. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam brigando aí, discutindo sobre a questão de sábado, sobre a questão disso, daquilo, sendo que na verdade, querido, Cristo cumpriu tudo, todas as regras, todas as ordens, todas as leis de Jesus cumpriu. É claro que agora nós não vamos viver sem lei de forma alguma, pelo contrário, tá entendendo? Nós vamos viver em todo o tempo a agradar a Deus, tá? Nós devemos cumprir aquilo que Deus determina aí, que Deus estabelece para nós. Porém, que nós devemos entender que não é o cumprimento da lei que vai nos salvar, mas o que vai nos salvar é aquilo que Jesus já fez por nós naquela cruz, porque ele cumpriu a lei por nós. Ele não falhou em nada. Nós já falhamos em um monte de coisa. Nós tivemos que ser salvos pelas nossas obras, todos nós estaremos condenados. É isso que Efésios diz, né? E diz assim: não é pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus. Por quê? Porque é uma dádiva. A palavra dom significa dádiva, algo que Deus nos deu por conta de que Cristo morreu. Se Cristo não tivesse morrido por mim e por você, nós não receberíamos essa salvação. Então, põe isso no seu coração nesta noite. Justiça divina e misericórdia. Deus é perfeito na sua lei. Deus exige corretamente aquilo que ele prescreveu. Porém, nós não conseguimos cumprir isso. Aí o que ele faz? Ele faz o filho dele cumprir. E o filho dele cumpriu. E agora quem crê em Jesus é o mesmo que nós tivéssemos cumprido. Porque nós vamos receber da parte de Deus agora esse direito de tomar posse da vida eterna por conta de Cristo que cumpriu toda a lei. Amém? A cruz como símbolo de justiça e misericórdia. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Então olha só, a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Aonde foi que aconteceu esse evento aqui? Na cruz do Calvário. Porque lá na cruz do Calvário nós vimos a justiça cumprindo, porque Deus julgou todo o pecado da humanidade em Cristo, mas também nós vimos a misericórdia, porque a partir da cruz, do sacrifício de Cristo, Deus resgatou os homens perdidos. Então Deus estabeleceu ali a sua misericórdia. Amém, Jesus? A justiça divina no juízo final. Deus julgará o mundo com justiça. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos 17, 31. Então Deus vai julgar o mundo agora baseado nesses dois parâmetros. Primeiro, aquele que tem Jesus. Segundo, aquele que não tem Jesus. Esses são os parâmetros do julgamento. Amém? É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz assim: olha, naquele dia eu não vou julgar, meu Pai não vai julgar. Ele diz: mas as minhas palavras, essas hão de julgar no último dia. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: tudo que está escrito e determinado é o que vai ser
no final. Então não adianta apelar para Deus, não adianta apelar para Jesus, porque é o que está determinado, é o que está escrito. Está entendendo? Por quê? Porque dessa forma Deus vai julgar o mundo baseado em Cristo. Deus vai, mas o Senhor não vai deixar eu entrar no céu por quê? Você aceitou Jesus? Não, então você está fora. É o julgamento. Existe o julgamento do trono branco, mas existe um outro julgamento antes do trono branco. E esse julgamento se chama cruz. Quem aceitou a Jesus já foi julgado. Os pecados já foram julgados. Já foram absolvidos por conta do tribunal chamado Calvário. Depois do Calvário, as pessoas que não aceitaram Jesus terão o julgamento dela diante de Deus. E baseado nas suas obras, na sua vida, serão condenadas. Porque elas não receberam o justificador. Porque elas não receberam aquele que teria o poder de pagar o preço do seu pecado. Então, justiça divina é isso. Isso é justiça. Deus vai julgar o mundo baseado na pessoa de Cristo. Tem Jesus, entra. Não tem Jesus, está fora. Amém? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Jesus já se levantou dos mortos já para ser o testemunho vivo de que vai ser assim que vai acontecer no final. Deus vai julgar todos, baseado em Jesus. Recebeu o Cristo? Tá dentro. Não recebeu? Tá fora. Amém? Os ímpios serão condenados. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 12. Então vai ser aberto os livros, tudo que você fez, tudo que eu fiz. Se o homem aceitou Jesus, a Bíblia diz que nós já fomos justificados. Então não há por que questionar o pecado que foi cometido, que foi confessado, que foi apagado, que foi lançado no mar do esquecimento. Porém, aqueles que não confessaram, aqueles que não aceitaram Jesus, ele tem os seus livros, e dentro dos seus livros vai estar tudo aquilo que ela realizou nessa terra. E aí ela vai ser julgada pelas suas obras, por aquilo que ela praticou. Ninguém é salvo pelas obras, mas nós seremos condenados se nós não tivermos Cristo por conta das obras. Porque as obras, ela vai determinar que você, ao invés de preferir ser justificado por Cristo e viver dentro do plano de Deus, você quis fazer a sua rota sozinho, sem Deus. Amém? Triste dia vai ser para muitos. Porque a hora que começar a abrir os livros, vai sair cada coisa ali, e a pessoa vai entender que realmente ela precisa ser condenada. Ela vai entender que não há como ela ser salva. Ela mesma vai dizer, não, realmente eu sou réu de juízo, por conta das obras que ela praticou nessa terra. Agora, se você aceitou Jesus, pediu perdão, confessou seu pecado, tem Ele como seu Salvador, Deus vai pegar aquele livro, não vai ter nada de obras negativas, não vai ter nada de obra de condenação. Por quê? Porque aquilo ali já foi apagado, já foi perdoado, já foi lançado no mar do esquecimento. Amém? Os salvos experimentarão a misericórdia eterna. O Salmo está dizendo, Lucas capítulo 16, 19 e 31. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Então os salvos experimentarão a misericórdia eterna. Hoje nós sofremos com a justiça por conta do fato de nós ainda sermos pecadores e estamos dentro de um corpo ainda que está subjugado ao pecado, e há uma discrepância entre o plano estabelecido por Deus, aquilo que Ele quer, e aquilo que a gente vive nesse mundo. Mas vai chegar um dia em que nós vamos estar ajustados com isso, tá? Quando nós recebemos um corpo glorificado, incorruptível, imortal, e nós não teremos mais choro. A Bíblia diz, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. E aí diz, porque as primeiras coisas já foram passadas. Esses são os salvos que experimentarão a misericórdia eterna. Nós vamos viver a misericórdia de Deus eternamente. Não vai haver mais conflito entre a justiça e a nossa conduta, por causa da misericórdia de Deus. Amém? Algumas aplicações práticas, vivendo entre justiça e misericórdia. Seja justo nas suas ações. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai das causas da viúva, diz Isaías 1,17. Seja misericordioso como Deus é. Uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: todas as crenças malignas, satânicas, demoníacas, elas estão nas trevas e elas agem no mal. É por isso que
eles vão chamar as pessoas para destruir casamento, eles vão chamar as pessoas para fazerem rituais. Por quê? Porque tudo isso é maligno, tudo isso é coisa das trevas. Mas nós, como cristãos, precisamos praticar o que é bom, o que é reto, ajudar o oprimido, fazer a coisa certa, abençoar as pessoas. Isso é um diferencial entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Não tem aquele negócio, mas eu sou salvo, não precisa fazer. Não, Tiago diz, mostra a tua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, esse negócio do cristão dizer, porque ele é crente, está salvo em Cristo, não precisa fazer nada, é mentira. É um engodo de Satanás. Porque muitas pessoas, por não fazerem o bem, acabam se envolvendo em fazer o mal. Por isso que nós precisamos fazer o bem, porque quando nós fazemos o bem, nós começamos a liberar no nosso coração para viver cada dia mais a bênção de Deus, para sermos mais abençoados. Porque são sementes lançadas, todo o bem que você fizer vai voltar para você, são sementes. Toda palavra bendita que você falar vai voltar para você, é semente, são sementes. Toda ação são sementes. E Satanás não quer que os crentes pratiquem obras boas para não ter, sabe o quê? Um diferencial entre as trevas. O mundo hoje não sabe quem servir, porque muitas vezes a igreja está igual ao mundo. A maldade está no coração do povo de Deus, está igual ao mundo. E aí as pessoas vão olhar assim falando, que diferença tem? Mas quando nós começarmos a agir pelo que a palavra de Deus manda, meu Deus do céu, vai ser um diferencial tão forte que as pessoas vão olhar para a igreja e dizer, meu Deus, que não tem como, eu tenho que estar ali no meio daquele povo, eu tenho que viver junto com aquele povo. Então, essa é a grande chamada para a igreja. Tá entendendo? Nós temos que viver, nós temos que ser justos nas nossas ações, nós temos que praticar a justiça, nós temos que fazer o que é reto, nós temos que ajudar o oprimido, nós temos que fazer a justiça ao órfão, ajudar as viúvas. É isso que a Bíblia diz. Socorrer o necessitado, visitar o enfermo, estender as mãos para aqueles que estão caídos. É isso que a Bíblia diz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando nós fizermos isso, sermos igual a Deus na questão de misericórdia, nós vamos alcançar, porque são sementes. Tudo que você semear, você vai colher, diz a Bíblia. Está escrito em Gálatas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, se você for misericordioso, você vai colher misericórdia. Na hora que você falhar, na hora que você tiver um problema, as pessoas vão estender a mão para você e dizer, não, ela falhou, mas tudo bem, vem, vamos ajudar ela a levantar, vamos ajudar ele a levantar. Agora, se você é aquela pessoa, eu já vejo aqui gente aqui na internet falando mal de pastores, falando mal de igreja. Sabe o que vai acontecer? Quando essa pessoa cair, ela vai ficar sozinha. As pessoas vão tacar pedra nela ainda. Tá entendendo? Então, coloca diante de Deus, seja misericordioso, seja reto, seja bondoso. Procura sempre fazer a coisa certa. Se errar, peça perdão. Se errar, tente consertar. Mas sempre paute pela coisa certa, porque o nosso Deus, ele é justo, ele é misericordioso. Se Deus fosse tão severo na justiça como a justiça é severa, nenhum de nós estaremos vivos hoje. É por isso que a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque se Deus não fosse misericordioso para conosco, nós estaríamos sido destruídos há muito tempo. Israel diz, ora, se ele diz assim, como é que é o texto? O texto diz assim, eu não vou conseguir lembrar agora. Como é que é, meu Deus? Eu não vou lembrar o texto. Mas um outro versículo da Bíblia que fala, se não fosse as misericórdias do Senhor, ora diga Israel. Entendeu? Se não fosse as misericórdias do Senhor. Então, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Todos nós. Não tem esse nem aquele. E nós precisamos praticar misericórdia também. Nós temos que trabalhar isso no nosso coração. Ter um coração amável, ter um coração bondoso, ter um coração liberal, ter um coração que ajuda, um coração que tenha sentimento para com a necessidade da outra pessoa. Ser empático. Nós temos que ser isso, querido. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Ok? Essa é a chamada de Deus nessa noite. Tá? E a gente vai poder equalizar esse negócio de justiça e misericórdia. O cristão religioso, ele diz, não, mas a regra da igreja é essa. Não, porque o regimento da igreja diz assim. Não, mas porque o estatuto fala aquilo outro. E aí ele passa por cima, ele mata pessoas por conta de tradição, por causa de estatuto, por conta disso.
E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que você tem que ser amável, a Bíblia diz que você tem que ajudar, a Bíblia diz que você tem que consolar, a Bíblia diz que você tem que levantar, a Bíblia diz que você tem que fortalecer, a Bíblia diz que você tem que ser suporte. Mas o religioso, ele age diferente. Por que ele age diferente? Porque ele não entendeu que se não fosse a misericórdia de Deus sobre a vida dele, ele não estaria de pé. Nenhum de nós estaríamos de pé se não fosse a misericórdia de Deus. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, vamos equalizar. A própria Bíblia diz, não seja demasiadamente justo. Por quê? Porque se nós aplicarmos somente a justiça e não aplicarmos a misericórdia, nós vamos matar todas aquelas que erraram e falharam com a gente. A gente não vai liberar perdão, a gente vai ficar sempre com o pé atrás, não vai confiar nas pessoas e vai viver um inferno de vida. Porque, né, eu lembro, eu estava ouvindo a história de Stalin, né, o líder lá da Rússia, que ele não confiava em ninguém. Tanto que ele matou um monte de pessoas que estavam do lado dele. Pessoas que estavam ali para ajudar ele, depois ele foi matando. Porque ele não confiava nas pessoas. Olha o inferno que uma pessoa vive quando ela não tem paz e quando ela não confia nas pessoas. Então, cuidado. Seja misericordioso para você equalizar ou então balancear a justiça. Ok? Porque o Senhor se agrada da justiça e não desampara o seu santo. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será extirpada. Então Deus ama a justiça e Deus não desampara o seu santo, tá? Deus não desampara o seu santo. Ele vai sempre, a hora que não der para entrar com a misericórdia, mas ele não vai perder ninguém. Ele vai fazer de tudo, né? Nós vamos ver aqui algum exemplo por exemplo, o dilúvio. O dilúvio é um exemplo da justiça divina. O mundo estava num pecado tremendo. E Deus então disse, eu vou acabar com o mundo. Mas ele não mandou água e já matou. Não, ele mandou alguém construir uma arca. Foi pregado um evangelho, que era as boas novas da época, dizendo que quem entra na arca vai estar salvo, quem não estiver na arca vai morrer. Foi pregado isso durante praticamente 120 anos. Então, de um lado estava o juízo, que viria, mas de outro lado estava a misericórdia, que era a arca, para salvar as pessoas. Muitos não aceitaram. Aliás, ninguém aceitou, né? Somente Noé com sua família. A destruição de Sodoma e Gomorra, mesma coisa. O pecado de Sodoma e Gomorra estava chegando no nariz de Deus. E Deus falou, vou destruir, vou mandar fogo, vou queimar tudo. E aí então há uma intercessão de Abraão dizendo, mas se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, se tiver 20 justos, Deus disse, não destruirei. Mas na contagem só tinha 4. O que Deus fez? Deus tirou os 4 de lá de dentro. Mas lá me enviou o anjo na cidade para propagar as boas novas, dizendo, quem sair da cidade e não olhar para trás está salvo. Mas a Bíblia diz que dos 4 que saíram, ainda um, né, que era a esposa de Ló, não obedeceu à voz de Deus, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, porque não entendeu a misericórdia de Deus. Ok? Então é muito importante nessa noite você entender que sempre quando Deus manda a justiça, Deus também manda a misericórdia. Ok? Nós vemos aqui também o texto de Ananias e Safira, quando eles, vendo as pessoas vendendo tudo e colocando aos pés dos apóstolos, eles também venderam a herdade deles, só que lá na casa deles eles tramaram. Tipo assim, venderam por 10 mil e disse assim, vamos falar que nós vendemos por 7 mil, vamos guardar 3 para nós. Um exemplo, eu não sei quanto que era o preço. E aí a Bíblia diz que eles chegam lá e combinam os dois. E de repente chega Ananias e fala, e Pedro diz assim, mas foi isso mesmo que você vendeu? Ele disse, sim, foi isso mesmo. E aí então, ele diz, por que você está mentindo para o Espírito Santo? Ele cai. Aí a mulher chega, eu fico imaginando, como é que pode essa mulher, sabendo que o homem morreu, porque ele mentiu, ela tinha chance de falar a verdade agora. Mas ela vem e confirma o erro, confirma a mentira, e morre também. Entenderam? Então, teve ali a justiça, mas também teve a misericórdia de Deus. Mas eles preferiram continuar na mentira. Eles mentiram ao Espírito Santo sobre o valor de uma oferta. E por conta disso morreram os dois. Tá? Então, justiça, ambos caíram mortos como juiz imediato. Deus não tolera engano e hipocrisia dentro da sua igreja. Hoje tem de pessoas morrendo por conta de hipocrisia, por conta de mentira, por conta de engano dentro da igreja, não está escrito. Esse período mesmo da Covid aí morreram muitas pessoas. Muitas dessas pessoas que morreram estavam em situações erradas diante do Senhor. E Deus já aproveitou o ensejo. Está entendendo? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos
viveram uma vida errada, sem confessar, sem pedir perdão dos nossos erros para Deus. Porque senão, meu filho, a justiça vem mesmo. Mas todas as vezes que Deus traz a justiça, Ele também traz a misericórdia. Ok? A Bíblia fala de Caim. Caim, Deus discipula Caim. Eu fico imaginando o seguinte: hoje eu estou aqui discipulando vocês. Estou aqui ensinando a palavra de Deus para vocês. Para alguns já sabem, mas eu estou trazendo uma palavra que em algum ponto pode te ajudar. Então meu papel aqui é discipular de fato. E a Bíblia diz que o próprio Deus discipulou Caim. Você tem noção do que é você ser discipulado pelo próprio Deus? A Bíblia diz que Judas foi discipulado 3 anos e meio por Jesus. E ele não mudou 1 centímetro da conduta dele. Ele continuou a mesma pessoa sempre, do início ao fim. E a Bíblia diz lá no final, Jesus diz: olha, tudo que o Senhor me deu, nenhum deles eu perdi. Ele diz: a não ser o filho da perdição. Quer dizer, é que ele não tinha mais jeito, não tinha como. Tá entendendo? Então, o Caim foi discipulado por Deus. Deus tratou com Caim cara a cara. Falou com Caim, falou: Caim, o pecado está na porta do seu coração, cabe você resistir. Você não pode se entregar, Caim. Se você se entregar, você vai ser dominado por ele. E Deus ensinou para Caim, deu a palavra. A Bíblia diz que ele saiu do discipulado e foi lá e matou o irmão. Só que mesmo assim, quando ele mata o irmão, Deus traz a sentença para ele. E ele diz assim: então quer dizer que da agora para frente eu tô perdido. Onde eu for, as pessoas não querem me matar. E aí Deus disse assim: não, eu vou colocar em você um sinal. E há de ser que todos aqueles que te verem não vão te matar por conta desse sinal que eu tenho colocado. Quer dizer, Deus estendeu a misericórdia para Caim, mesmo depois dele ter praticado o primeiro assassinato da humanidade. Deixando claro que sempre Deus traz a misericórdia. Amém? Então é muito importante nesta noite nós entendemos isso. Que Deus, Ele sempre vai estender a sua misericórdia. A Bíblia fala de Jonas quando ele vai para Nínive. A palavra de Deus não era palavra de pregação, não era palavra de salvação para Nínive. Pelo contrário, a palavra de Deus era dura e a palavra de Deus era uma sentença de destruição e morte. A Bíblia diz que Jonas vai com a sentença dizendo assim: olha, daqui a 40 dias Deus vai subverter Nínive. Essa era a mensagem. Só que quando o povo recebe a mensagem, a Bíblia diz que o povo se converte, o povo se arrepende, o povo pede perdão. Jonas chega, senta e fica esperando chegar o momento do fogo. Ele falou: agora o fogo vai descer, igual você desceu em Sodoma. Porque Deus disse que vai mandar fogo. Só que o fogo não desce. E ele fica preocupado. E ele vai questionar Deus. E aí, Senhor? Cadê o fogo? Quer dizer, eu vou ser um profeta mentiroso agora? Eu fui lá e falei o que o Senhor mandou. O Senhor disse que ia mandar fogo. E cadê o fogo? E aí Deus diz: calma, Jonas. Calma. Eles se arrependeram. Eles pediram perdão. E agora eu estendi a minha misericórdia sobre eles. Não vou destruir mais. Vocês estão entendendo, queridos, o que é isso? É claro que se você olhar a história de Nínive, lá na frente Deus vai destruir. Acho que lá em Naum, me parece, ou Ageu, não lembro bem, Deus destrói Nínive. Mas aqui, nesse momento de Jonas, Deus dá uma oportunidade a mais para o povo. Por quê? Por causa da misericórdia. Será que o que Deus tem feito na minha vida e na tua vida, que Ele tem dado estendido essa misericórdia, até quando Ele vai estender essa misericórdia? Porque talvez as pessoas estão pecando, fazendo um monte de coisa errada, dizendo: ah, Deus é bonzinho, Deus não vai me expor, Deus não vai fazer algo errado comigo, Deus não vai fazer nada, Deus não vai me matar, entendeu? Deus não vai fazer isso. Mas até quando a misericórdia dele vai ser estendida sobre a tua vida? Até quando você vai estar resguardado por essa proteção divina? Porque chega uma hora, filho, que Deus tira a misericórdia dele. E quando Deus tirar a misericórdia, aí é só fogo. Amém? Então Nínive passou por isso. Mas existe um outro texto da Bíblia que me chama muito a atenção, que é o texto da mulher adúltera, que está em João 8, 3 ao 11, que diz que essa mulher foi pega em adultério e ela foi trazida para Jesus. Quando essa mulher chega até Jesus, as pessoas olham e dizem assim para Jesus: mestre, essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei mosaica, todas as pessoas que são pegas em adultério têm que ser apedrejadas. Mas o negócio estava tão contaminado, porque o mundo da época era muito machista. Por que não levaram o homem também? Pela regra, a lei condenava os dois, homem e mulher, à morte. Mas os homens estavam tão por cima da situação que naquela época eles só levaram a mulher. E quando chegou lá, Jesus, a Bíblia diz que escrevendo no chão, e o pessoal colocando ali a sentença da mulher de morte, Jesus simplesmente escrevendo no chão diz para ele assim: olha, vamos fazer o seguinte, certo, a Bíblia diz isso, a palavra de Deus diz isso, então
vocês podem realmente fazer isso, com uma ressalva. Só vai poder lançar a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. E a Bíblia diz que quando Jesus dá essa palavra sábia, essa palavra de misericórdia, a Bíblia diz que todos eles jogam a pedra no chão e saem de fininho, quietinho, porque eles sabiam que eles não eram dignos de apedrejar aquela mulher baseado no pecado que eles viviam. Muitos deles tinham adulterado também e estava na condição daquela mulher de ser apedrejada também, pela lei. Mas aí eles saem, se retiram. Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém. Aí ele diz assim: eu também não te condeno. Sabe por que Jesus falou assim: eu também não te condeno? Porque Jesus era a única pessoa que estava ali que podia tacar pedra naquela mulher. Ele era a única pessoa que podia lançar pedra naquela mulher, porque ele não tinha nenhum pecado. E ele estende então a misericórdia. Ele diz: olha, por conta da minha misericórdia, eu também não te condeno. Você é réu de juízo. Segundo a lei, aqueles não podiam executar a lei, mas eu posso executar a lei. Mas mesmo assim, eu estendo a minha misericórdia para você e te digo: vai e não peques mais. Amém, Jesus? É isso que a Bíblia mostra para mim e para você todos os dias. E é isso que a Bíblia chama a nossa atenção, para nós vivermos as misericórdias do Senhor. Não somente a justiça, porque a nossa justiça é perfeita e completa na pessoa bendita de Cristo. Mas agora nós temos que viver a misericórdia do Senhor todos os dias. E devemos estender essa misericórdia para os nossos irmãos. Ontem eu estava indo para a igreja e eu passei num lugar aqui no bairro. E nesse lugar tinha um pare e veio um jovem com uma moto. E ele bateu no meu carro. O jovem caiu no chão. Eu sabia que não tinha acontecido nada, porque não foi um acidente assim tão grave. Mas porque ele não parou no pare que era para ele parar. Quando ele saiu, eu falei: jovem, como é que você dirige a moto desse jeito, rapaz? Você não viu a placa ali de pare? Como é que você anda desse jeito? Você vai se matar desse jeito, farol. Você não pode andar desse jeito, você tem que tomar cuidado, prestar atenção no sinal. Me parece que ele era muita criança, acho que nem carta ele não devia ter. E ele ficou desesperado, tipo, pedindo misericórdia, pedindo misericórdia, pedindo misericórdia. Meu carro é um carro antigo, é velho. Falei: esquenta a cabeça. Falei pra ele assim: ó, fica tranquilo, vai embora pra sua casa, entendeu? Não vai dar nada pra você não, mas ó, toma muito cuidado. O jeito que você está dirigindo, você vai se matar se você não prestar atenção nos sinais. Se você não aprender a respeitar os sinais. Tá entendendo? Então vai embora, vai em paz, tá tudo tranquilo. Então, naquela hora, eu vi o desespero daquele moleque. E eu estendi para ele a misericórdia. Eu falei: olha, tá tudo certo, tudo tranquilo, não vou chamar a polícia, não vai dar nada, pode ficar em paz, vai embora para casa. Mas aprenda a dirigir, toma cuidado, porque não é questão do carro ou da sua moto, é questão da sua vida. Se você bater com um caminhão, por exemplo, que nem eu freiei, consegui frear o carro, mas se fosse um caminhão, se fosse um trator, se fosse uma máquina, não conseguiria, e com certeza você estaria morto agora. Então, cuidado na hora que você está dirigindo aí sua moto, e vai embora, vai em paz. Então Deus nos chama, querido, para sermos também como Ele, misericordiosos, entender as situações, a dificuldade de cada um que passa pelo nosso caminho. Amém, Jesus? Então, daquela mesma forma que Jesus poderia matar aquela mulher apedrejada, ele disse: mas eu não te condeno, vai, não peques mais, mas eu não vou te condenar. Porque eu poderia te condenar, mas eu não vou te condenar. Então nós também temos que estender a misericórdia para as pessoas. Então é essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar para vocês nesta noite. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, que você aprenda sobre essa justiça divina, e se você tome posse da justificação pela fé naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, tome posse disso e viva a misericórdia do Senhor constantemente, porque é isso que Deus tem para mim e para você. A cada dia Deus tem nos chamado para vivermos na sua misericórdia. A cada dia Deus tem estendido a sua misericórdia sobre nós. Então viva na presença do Senhor. Deus combina justiça e misericórdia perfeitamente, embora seja bem, tem uma grande diferença entre as duas aí, mas Deus combina, porque Ele pôs Jesus no meio de tudo isso. Jesus está no meio da misericórdia e da justiça, e é por conta da morte dele que Deus pode estender a sua misericórdia para nós, e Deus pode nos justificar todos os momentos. Então tome posse, seja justificado em Cristo, seja santificado na pessoa bendita de Cristo, seja salvo por Jesus, porque foi isso que Deus fez para cada um de nós. Justiça e juízo são a base do teu trono,
misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Salmo 89, 14. Amém? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Se porventura você sentir no teu coração em dar-nos uma oferta para a nossa igreja, tá? Você do TikTok, entre em contato comigo que eu vou passar para você o nosso Pix. O pessoal aqui do Kawaii tem já o Pix nos vídeos ali abaixo. Você pode fazer uma oferta que depois eu estarei orando por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? O Aleph está dizendo aqui, boa noite, tudo bem com o Senhor? O Senhor tem uma palavra de Deus para a minha vida? Então, Aleph, eu já falei a palavra aí. A palavra fala sobre a misericórdia de Deus e sobre a justiça de Deus. O Heitor também entrou e o Heitor começou a me seguir. Deus abençoe sua vida, Heitor. O Dei Gonçalves está dizendo, Jesus foi criado por Roma. Meu Deus do céu. Oh, Jesus, tem misericórdia. Ajuda o teu filho, Pai. Abra os olhos dele. Mirela Nunes, Deus abençoe. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. É isso aí, Sandro. O Dai Gonçalves está dizendo assim, a história da carochinha. Oh, Jesus, coitado. Ajuda ele, Pai. Como é que é? Pode atriz Saldanha. Nossa, é difícil entender esse nome aqui. Eliana Alves, Nayara Alexandre, Deus abençoe. Quem mais aqui? Tocinho 2803, o Sandro. Quem mais? Lilian Santos, Márcia Carvalho, André Luiz Correia. André Luiz Correia é meu primo, não é? É isso mesmo, é meu primo. É que a fotozinha aqui tá bem pequenininha. É meu primo. Já vi aqui minha sobrinha e meu primo aqui. Ô André, manda um abraço pro tio Parecido aí, tá? Deus abençoe sua vida. Evani Santos Marim. Deus abençoe, Evani. Quem mais aqui? Meluc. Deus abençoe, meu nome difícil. Meire Zema. Deus abençoe, Meire. Tiago Evangelista. Deus abençoe. Tiago Evangelista 12. Faz parte da visão dos 12. Eu também sou 12. João Soares de Brito. Deus abençoe. O Sandro aqui está falando que é de Salvador da Bahia. Até perguntei para ele se conhece o apóstolo Sóstenes. A minha sobrinha também, a Fran, aqui. Luciano Vieira, Creide, Dalva, Thalita. A Fran também me mandou aqui um comunicado. Greidson Luiz, Cleide, Corinthians. Nossa, aqui é o discípulo de Carlinho que eu falei aquela hora. Mércia Vieira, Luke Gamer. Que mais? Liliane, Nilson Torres, João Vitor. Pessoal, fica assim. E se inscreva lá no meu canal para você estar junto com a gente toda segunda, quarta e sexta. Tá? Nós temos sempre trazido uma palavra da parte de Deus aí para sua alma, para sua vida. E eu tenho certeza, querido, que essa palavra vai te ajudar em algum momento da sua vida. Amém? Quero orar por todos vocês e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos juntos. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu oro pelos teus filhos. Declaro sobre eles a bênção, a vitória. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir o céu sobre eles, trazendo a revelação da sua palavra, fazendo com que eles entendam cada vez mais a sua vontade, cumprindo e andando debaixo, meu Pai, da sua direção, porque tudo que o Senhor diz, o que o Senhor pede para nós na sua palavra, ó Deus, é algo bom para a nossa vida. Então que o Senhor abençoe teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão desesperados, angustiados, enfermos, aqueles que estão sendo perseguidos por demônios, por espíritos malignos, nós estamos repreendendo todo este mal. Nós estamos declarando a bênção, a vitória sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu oro por eles e os declaro abençoados nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, foi uma honra muito grande estar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não saia daí sem se inscrever. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.